Amém. Preciosos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta comunhão especial de domingo. Quero uma vez mais saludar a todos vocês. Muitas graças. Vamos aproveitar este tempo que temos para termos um rato de comunhão. E depois queremos abrir para que vocês hagam perguntas ou para que vocês compartam a palavra. Nós estamos muito cerca do rapto da igreja. É com muito temor que estamos neste lugar. Enquanto estamos reunidos, é possível que o rapto pode ocorrer. A nova criação está se manifestando de uma maneira como nunca se manifestou em la terra. O novo homem, que é a persona del cuerpo de Cristo, está tendo uma expressão. E esta expressão está vindo por el arrependimento. Por a primeira vez, nós estamos vendo o novo homem se manifestar em toda a terra. Por a primeira vez, estamos vendo o novo homem se manifestar de uma maneira especial. Ok. Por a primeira vez, eu cerrei o micrófono de vocês e nós estamos mirando coisas que nunca miramos antes. O caminho para a manifestação do novo homem, que é a persona que se manifesta no corpo de Cristo, é por el arrependimento. O arrependimento é o mais poderoso que Deus deixou para a igreja, para os que querem ser raptados. Quando nós leemos Mateus 24:14, quero começar com este versículo. Por favor, abram comigo Mateus 24:14. Eu estou com uma tradução acá em português, pero não quero ler em português, então vou cambiar minha Bíblia para espanhol. Mateus 24, este versículo, nós escutamos tanto este versículo, pero nunca conseguimos ver a aplicação deste versículo, porque teníamos tantas dúvidas. Pero agora temos a realidade. Hermano Catán, pastor Catán, el hermano que está con usted, ¿cómo se llama él? El hermano Luchito, Luis Rivera. Un gusto conocerlo, hermano Luis. De igual manera, hermanito. Amén, hermano. Amén. Entonces, Mateus 24:14 habla assim: e será predicado este evangelho del reino em todo el mundo para testemunho a todas as nações, e entonces vendrá el fim. Há duas coisas aqui importantes que quero considerar. Primeiro, entonces vendrá el fim. El fim é los 7 anos, la última semana de Daniel para los judíos. El fim é los 7 anos del anticristo, tribulação e gran tribulação. El fim é o tempo de la ira de Deus. É o tempo del juízo de Deus. Então, há evangelho del reino que necessita ser predicado em toda a terra. Pero quando abrimos em Mateus capítulo 3, quando apareceu João Bautista, então ele falava: arrependíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Então, qual é o contenido principal do evangelho del reino? É o arrependimento. Juan, em sua predicação, vamos abrir, também é importante porque temos hermanos novos em la sala. Mateus capítulo 3, por favor, abram sua Bíblia.
Mateus capítulo 3, aqui mostra quando João Bautista começou a predicar. O primeiro precursor, ele que vino a arreglar, a preparar o caminho para a primeira venida do Messias, ele dijo, Mateus 3, versículo de número 1, ele tinha muita carga por este evangelho. Ele era o contenido principal de lo que ele falava. E naqueles dias vino João el Bautista predicando no deserto de Judeia, versículo 2, e dizendo, arrependíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Então, o contenido principal do evangelho do reino é o arrependimento. Agora, o capítulo de número 4, por favor, abram comigo a 1 Mateus capítulo 4, o versículo de número 17. Então, Jesus, ele foi bautizado por João, depois foi levado por el Espírito para o deserto. E depois começou seu ministério. E Mateus 4, 17, desde então começou Jesus a predicar e a dizer, arrependíos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Então, a mensagem que estamos recebendo de los two mega prophets of the Lord, de los dois mega profetas del Senhor, não temos como dudar que é a mensagem do reino, porque o contenido principal é o arrependimento. Fíjate, eles estão predicando há como 18 anos, e sua mensagem é uma mensagem que vai levar pessoas a se arrepender. Não há bendições terrenais nesta mensagem, é uma mensagem dura. Quando João Bautista apareceu predicando esta mensagem, o primeiro precursor, ele que estava preparando o caminho para o Messias venir, era uma palavra dura. Era uma palavra que confrontava o pecado. Confrontava a natureza pecaminosa de los judíos, de los gentiles. Quando João Bautista apareceu, você sabe que hasta para o rei Herodes, ele predicou. E ele disse, você está em adultério, você está com a mulher de seu irmão. Ele foi duro, porque esta mensagem do reino é uma mensagem dura. É uma mensagem que toca em la natureza pecaminosa, toca em la carne, toca em las coisas terrenais. João Bautista, ele foi duro, porque sua mensagem falava que está vindo um rei para governar. Agora, este segundo precursor, que está caminhando em la terra, sua mensagem é a mesma mensagem. Arrependidos, porque está cerca do reino. É uma mensagem dura. A mensagem que eles trazem para nós, do arrependimento, é porque o reino de los cielos se ha acercado. O Senhor necessita preparar um grupo para o rapto. Então, quando entramos em Mateus 24, 14, agora se hace sentido este versículo, porque o evangelho do reino está sendo predicado. É este evangelho do arrependimento que está sendo predicado em toda a terra para testemunho. Já não é mais para estabelecer igrejas locais. Deus já não está mais preocupado com igrejas locais. Deus está preocupado em chamar um povo para fora. Deus está chamando um povo para sair de la apostasia. Pero el camino es el arrependimiento. Lo que tenemos ahora más poderoso es el arrependimiento. Si uno entender esta mensaje que está sendo predicada por los dos testigos, los dos olivos,
esta persona vai conseguir, vai lograr entrar en el rapto. Não há outra mensagem. Não existe outra. Tudo que nós necessitamos falar, tudo que nós necessitamos aplicar em nosso viver, arrependimento. Quando miramos para trás, nosso passado, o que temos? Nesta sala, por lo que estou vendo, todos nós acá, perdona-me se eu me equivocar, pero todos nós temos pouco mais de 30 anos. Perdona-me se eu me equivocar. Eu tenho 53. Pero quando eu miro para trás, los 53 anos, eu hice uma coisa muito bem: pecar. Hermanos, eu estava me arrependido nesta manhã e estava chorando. E o Espírito me mostra que eu peco toda a minha vida, hermanos. Eu tive todo tipo de experiências. Roubei. Eu era ninho, estava roubando coisas dentro de minha casa. Era um ninho de 4, 5, 6 anos. Eu já peleava. Eu tinha uma natureza que era contra meus padres. Muitas vezes eu pegava meus irmãos. Uma natureza pecaminosa. Eu aprendi a mentir. Eu roubava as coisas e mentia. Hermano, eu cresci com uma natureza que foi desenvolvendo em mim. O orgulho, a ambição, foi manifestando os pecados da juventude. E eu sei que nesta sala todos nós caímos em la mesma condição. Todos. Nenhum de nós escapou. Todos caímos. Quando miramos para trás, que vemos? Uma vida que nos foi regalada por Deus para vivirmos em sua presença. Nós caímos em pecado. Eu estava me arrependido nesta manhã e chorando, e estava pensando em pecados graves que eu cometi. Graves. Hermanos, para Deus todos os pecados são graves. Pero el orgullo, la soberbia, são pecados, la rebelião, considerados, la codícia, considerados pecados gravíssimos, letales. E eu estava pensando acá e orando, e falando, Senhor, por que tu não me matastes? Tu tenías todo o direito de me matar. Ahorita eu já poderia estar queimando no inferno. Tu tenías direito de me meter no inferno por toda a eternidade, por lo que eu hice contra ti, contra tu glória, contra tu trono. E eu sei que todos nós caímos em lo mesmo. Agora, como reconhecer isto? Como? Sabe, hermanos, eu quero começar nesta manhã mostrando que o arrependimento é o único caminho para nós. Primeiro, arreglar nosso passado. Já não há como cambiar mais o que hicimos, pero há como a sangre de Jesus nos limpiar. Há como sermos justificados por la sangre. Há como ser reconciliados por la sangre. Todos os elementos que uno necessita estão em la sangre. Eu não sou médico, vocês não são médicos, pero sabemos que a vida está em la sangre. Se quitar la sangre del cuerpo humano, sale la vida. Por isso que Deus pediu para os homens não comerem sangre, porque a vida está aí. Pero também sabemos que o oxígeno que necessita subir para nosso cérebro, que vai oxigenar nosso corpo, passa por la sangre. E sabemos que o oxígeno é uma figura do espírito, o pneuma. Então, tanto o perdão de los pecados está em la sangre,
La vida está en la sangre. El espíritu está en la sangre. Pero nadie habló esto para nosotros. Entonces, cuando tenemos un arrepentimiento genuino, e quando recebemos a sangre, estamos recebendo suministro de vida. Estamos recebendo suministro do Espírito. Estamos recebendo azeite. É um processo orgânico, porque nadie viu isto. Solamente agora estamos vendo. O crescimento começa com o arrependimento. Porque não sabíamos que o arrependimento desarrolla todos os itens de la salvação orgânica de uma sola vez. Já não necessitamos buscar a santidade, a justificação, a santificação. Não necessitamos buscar a transformação ou a conformação. Se temos o arrependimento, temos todo. Hermanos, está todo aí. Todo. Praise the Lord. Alabado seja o Senhor. Então, neste ministério, nós fomos chamados para o ministério para nos arrepender. Todos nós que estamos nesta sala, nosso único chamamento. Quando nós miramos Apocalipse capítulo 2 e 3, temos as 7 igrejas. Então, aí há o último chamamento. Então, que ele habla neste último chamamento, ele está falando para salirmos. Al que vença, al que vença, al que vença. Em português, ao vencedor. E depois ele habla, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Para 5 de las 7 igrejas, arrependa-te. Então, a igreja de Apocalipse, o chamamento para um vencedor é por el arrependimento. Quando se eu estou em Éfeso e eu perdi o primeiro amor, a única maneira para eu ser um vencedor é me arrepender. Pero ele está me sacando de Éfeso. Quando eu estou me arrependendo, estou saindo de Éfeso. Quando eu vou para Pérgamo, a terceira igreja, e eu me involucrei com a doutrina de Balaão, eu me involucrei com a doutrina de los Nicolaitas, por exemplo, ele está me chamando para sair, pero o caminho é arrependimento. Se eu vou para Tiatira, eu añadi uma doutrina, agora uma enseñanza de Jezabel. Então, a única maneira de eu ser um vencedor em Tiatira é por meio do arrependimento, é salindo. Se me vou para Sardes, a única maneira de vencer a morte é me arrependendo, é salindo. Se me vou a Laodiceia, as muitas opiniões, a única maneira de sair da degradação do conhecimento de Sardes é por el arrependimento. Então, de verdade, ele está nos chamando a sair. E nesta manhã, quero considerar com vocês os 3 níveis de luz. Eu não sei como vai estar na tradução de vocês. Não sei. Pero eu vou usar uma tradução. Se não estiver bem, por lo menos vocês vão compreender o que quero falar. Porque temos o Espírito. O apóstolo Pablo vai nos mostrar em seu testemunho 3 níveis de arrependimento. Porque quando habla de la luz, está falando de arrependimento. La luz e o arrependimento estão juntos, together, juntos. La vida, la sangre, todo está junto. Pero Pablo, quando Lucas escreveu o livro de Hechos, Lucas falou do testemunho de Pablo.
Porque Lucas, él hizo una investigación en el capítulo 9 de Hechos. Él entonces va a hablar del testimonio de Pablo. Cuando Pablo se converteu, Lucas aún não estava. Pero quando chegamos mais adelante, o capítulo 22 e mais adelante, o capítulo 26, o testemunho é do próprio Pablo. Ele vai falar o que passou quando ele foi visitado por el Senhor e no caminho de Damasco. E ele vai apontar alguns princípios tão importantes acá. Sabe, irmãos, eu tenho tanto temor agora porque estamos entrando em um tempo para o rapto. Eu miro para cada um de nós que estamos nessa sala, hermanos de Peru, de Paraguai, de tantos lugares. E eu já consigo contemplar ustedes, nós dentro de los cielos. Dentro da natureza de Deus, com um corpo glorificado e com as vestes de linho fino, branco, tocando dentro da eternidade, pisando allí, entrando para todo sempre. Uma multitud e nós juntos. Os profetas hablam que eles não miram para trás, enquanto estão entrando, não miram para trás. E alguns estavam entrando com filhos, com seus filhos, e suas vestimentas eram como esse celular, essas pequenas luzes de celulares em brilho. A glória. Quando eles penetravam nesta glória, dentro de los cielos, não miravam para trás, eles seguiam. Hermanos, quem são este pueblo que logrou entrar? São super cristianos que têm um conhecimento profundo da Bíblia? Não, irmão. Pero são os que foram chamados para se arrepender. Que venceram o orgulho. Nosso orgulho, que está em la vieja criação, impide de nós nos arrepentirmos. É a Odisseia, eu tenho todo, por que necessito? Ayer eu estava compartilhando com um irmão del recobro. Estou tratando de mostrar o caminho para ele. Já há meses que estou peleando com ele. Pero ayer eu senti que ele cerrou as portas. Porque chegou a um nível, eu não necessito me arrepender. Você sim. Você caiu. Você está seguindo este profeta. Eu não necessito seguir a homem. Eu só necessito seguir o Espírito. Pero, hermano, o Espírito está concentrado justo em los dois testigos. O azeite está saindo de eles para nós. Por isto, tantos cambios estão passando em nossas vidas. Pero a Odisseia não aceita isto. Quedou com o conhecimento profundo. E eles creem que o conhecimento é suficiente. Por favor, eu quero saber, se você me provar que são dois em um só corpo na Bíblia, prova para mim. Eu quero saber, eu quero provas. Irmão, você não vai conseguir isto. Porque há mistérios de Deus, eu digo, que é só para desfrutar. Não é para entendermos. Se você não desfrutar, solamente uma pessoa sencilla, irmãos, pode ver o que estamos vendo. A glorificação de Mateus 17 é uma miniatura, uma muestra de la manifestação do reino. O Senhor
já glorificou esses profetas mais de uma vez. E está mostrando para nós outros que o tempo está terminando, que nosso destino é ter um corpo glorificado. E esta semana, a bendição que vino, o sello do Espírito, ele liberou uma bendição para o ministério. A primeira. E ele disse, é para Cristo, é uma segurança de que ustedes já pertencem a Cristo. Já são de Cristo. É um tesouro para Cristo. Esta bendição é porque há um grupo que já está maduro. Há um grupo que já não está mais sendo vencido por el orgulho, por a codícia, por a carne, por a ambição. Há um grupo que de verdade recebeu a mensagem do arrependimento. Mientras está escutando, estão aplicando este evangelho, estão vivendo este evangelho, porque o que eles hablam é para viver. Há um grupo que já não está mais vivendo por la vontade permissiva de Deus, pero entrou em la vontade eterna de Deus. Há um grupo que já não está mais vivendo, que já não está mais neste ministério por obediência. Eu não vi, pero estou aqui porque estou obedecendo. Não, há um grupo que está por temor. Já não é mais a obediência. Agora é o temor de perder o rapto, temor de ofender a Deus, temor de seu nome ser borrado do livro da vida, temor do pecado, temor da rebelião, temor da carne, temor da mensagem. Então, já não estamos neste ministério por obediência, estamos por temor, porque estamos entendendo a mensagem. Eles trazem a mensagem do reino para nós outros. Quizás, quando começamos, não estávamos claros, pero agora estamos claros. Sabemos já identificar esta voz. Vamos abrir, então, em Hechos, capítulo 9. Acá é Lucas que está falando este primeiro testemunho de la conversão de Saulo. Hechos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 3. Habla assim. Hechos 9. Mas indo por el caminho, aconteceu que, ao chegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeou um resplendor de luz del cielo. El punto acá es la luz. E versículo 4, e caindo em terra, oyou uma voz que lhe decía, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa tradução que eu estou usando, habla neste testemunho, e caindo em terra, oyou uma voz. Pero o versículo 3 habla de um resplendor de luz. A primeira experiência neste versículo, quando ele estava perseguindo, o Senhor vino a ele. E ele está mostrando que a luz que vino era como um resplendor. Vamos agora abrir no capítulo 22 de Hechos, Hechos 22. Vamos ver uma segunda etapa a partir do versículo 6. Este testemunho já não é Lucas falando, já é o próprio Pablo falando. Em sua experiência, já se passaram anos de sua conversão. Ele está delante de um rei. Hechos capítulo 22, versículo 6. Habla assim, pero aconteceu que, yendo eu, ao chegar cerca de Damasco, como ao meio-dia,
de repente me rodeou muita luz del cielo. Cambiou acá. A luz aumentou. Ele está del capítulo 9 hasta el capítulo 22, provavelmente se passou mais de 20 anos. Então, agora ele, quando vai falar seu testemunho, Pablo já é uma pessoa madura, já tem mais experiência. Então, ele já não habla, como Lucas falou no capítulo 9, o momento de sua conversão. Pero aconteceu que dindo eu, ao chegar cerca de Damasco, como ao meio-dia, que passa ao meio-dia? É o momento que a luz do sol está brilhando pouco mais. Me rodeou, de repente me rodeou muita luz do cielo. Já não habla de pouca luz. Não é solamente uma luz que rodeou a ele, pero ele habla de pouco mais de luz. Há mais luz. Agora vamos para o capítulo 26, Hechos, capítulo 26, versículo 12. Repetindo, Hechos, capítulo 26, versículo 12. 12. Ocupado em isto, iba eu a Damasco com poderes e na comissão de los principais sacerdotes. 13. Quando ao meio-dia, ó rei, yendo por el caminho, vi uma luz del cielo que sobrepassava el resplendor del sol, la qual me rodeou a mim e a los que iam comigo. Mira que a luz aumentou. De uma luz del capítulo 9 que solamente vino para uma luz del meio-dia no capítulo 22, pero agora vi uma luz del cielo que sobrepassava ao resplendor del sol. Quer dizer, ao meio-dia, em la tierra, os raios del sol brilham forte. Pero agora ele está comparando ao próprio sol, não a seus raios que chegaram à terra. E ele está mostrando que é mais forte esta luz. Antes de sua morte, ele estava totalmente submisso. Agora, ele já tinha aprendido a viver uma vida crucificada. Ele já vivia uma vida totalmente em ressurreição. Por isso, à medida que ele vai falando seu testemunho, ele vai vendo que a luz era mais intensa. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Timoteu, capítulo 1. 1 Timoteu, capítulo 1. O versículo de número 15. 1 Timoteu, capítulo 1, versículo 15. Pablo está mostrando acá. Esta já era a luz que resplandecia sobre ele. Ele já estava finalizando seu ministério. E ele falou, 1 Timoteu 1,15, palavra fiel e digna de ser recebida por todos, que Cristo Jesus vino ao mundo para salvar os pecadores, de los quais eu sou el primeiro. Em outras traduções, eu sou el principal. Como um homem pode dizer, eu sou el principal pecador? Ele necessita estar delante de viver de arrependimento profundo. Porque a luz vai trazer o arrependimento. Quando miramos para o testemunho de Pablo, há pouco eu estava chorando, estava me arrependido, então me vino Pablo. Porque eu me sentia pouco lejos. Senhor, será que eu vou lograr por todo o que hizo contra ti? Então, Pablo matou muita gente.
Pablo meteu em la cárcere muita gente. Pablo pegou muita gente. Pablo destruiu muitas famílias. Pablo matou. Ele hacía as pessoas negar a Jesus. Ou seja, a nossos olhos, Pablo não merecia ser arrebatado. Não merecia ser ressuscitado a nossos olhos. Pero se ele logrou por el arrependimento, nós também vamos lograr. Porque em sua última epístola, ele habla: eu he peleado a boa batalha, eu he completado a carreira. Ele vai falar de uma corona que está totalmente lista para ele. Isto quer dizer que a corona não é por lo que hicimos no passado contra Deus, contra su reino. A corona é por quanto nós nos arrependimos. Agora, fíjate, há níveis de arrependimento acá. São 3. Estou falando da experiência de Pablo. Esses 3 níveis. A primeira luz. Nós já estamos nos arrependendo, pero aún nos consideramos muito justos. Senhor, isto não te ofendi tanto. Não. Vou me arrepender só de coisas mais graves que eu considero. Eu mirei pornografia, Senhor, eu ou adulterei, ou Senhor, eu isso algumas coisas, perdona-me. É o primeiro nível do arrependimento, do capítulo 9. É uma luz que já estamos delante de uma luz, pero esta luz não é suficiente. Fíjate, esta é a luz que está em la apostasia. Eles estão se arrependendo. Muitos se arrependem, pero esta luz não é suficiente. Pero o capítulo 22 já é uma luz como del meio-dia. Mais forte, todavia. Já conseguimos ver mais nossa condição caída. Já conseguimos ver pecados que não os considerávamos em la primeira luz. Pero aún não é suficiente. Agora, quando chegamos no capítulo 26, hermanos, a luz já não é como o meio-dia, é como o sol, lo mais forte luz. Não existe outra luz. Ele está fazendo uma comparação. Eu nunca vi uma luz, ou seja, é uma luz que não se pode esconder nadie. Hasta os pecados que não considerávamos pecados. Agora eles viram. Agora estamos mirando, estamos vendo. Oh, eu não sabia. Hermano, quero confessar para vocês que passou esta semana comigo. Eu necessitei sair acá de minha casa e me fui a um banco. Está como a 1 hora de minha casa. Então, quando cheguei neste banco, está em downtown, quer dizer centro. Os edifícios, como há em Lima, há em Assunção, em todos os países. Então, eu não tinha onde parquear o auto. Eu necessitava ser um pago. Eu teria que ser um pago acá de onde eu quero. Então, necessitava de uma placa. E só necessitava sair de meu auto, ir hasta um cajero, meter a tarjeta, sacar a plata em 5 minutos. Eu arreglava, não necessitava mais que 5 minutos, porque não tinha pessoas, não tinha colas. Então, tinha em frente ao banco um lugar para parquear. Pero se eu parqueasse, neste lugar tinha que pagar. E o pago é mais ou menos $10. Você não paga 5 minutos, você tem que fazer um pago de 1 hora. Então, se eu pensei, como são solamente 5 minutos, me vou rápido. Eu vou rápido e volvo. E a pessoa não vai aparecer por acá
e não vai me meter um ticket, uma multa. Então, eu, preste atenção, um homem carnal, que hace? Eu, então, rápido, saí de mi auto, fui rápido, saquei a plata e volvi para mi auto. Rápido, isso como em 5 minutos. E eu entrei dentro do auto. Quando eu entrei, o Espírito Santo, você é um corrupto, você é um carnal, você não tem um caráter para ser arrebatado. Você não pode ter este viver. Você não tem natureza de Deus. Hermanos, eu empecé a me arrepentir, porque a justiça solo vai se manifestar por la santidade. Se não há santidade, não há justiça. E uno que está se preparando para entrar no reino, que está no terceiro nível de la luz de Hechos 26, não hace lo que eu hice. Compreendem? Quem está aí no primeiro nível de la luz de Hechos 9, hace. E não tem dolor em sua consciência. O Espírito aún não habla, que é uma transgressão. E a transgressão, quando eu não consigo cumprir a lei de los hombres, eu sou um transgressor de la lei. E isto é um pecado. E pode me meter fora do arrebatamento. Não estamos falando de uma lei de los hombres para ser aborto ou para ter matrimônios homossexuais. Este tipo de lei que vai estar herindo, não é, Deus não é a favor disso, Deus não ama isto. Estas leis não necessitamos cumprir. Pero estou me falando de uma lei estabelecida em uma cidade. Se eu parquei allí, tenho que fazer um pago. E eu não roubei a cidade primeiro, pero foi Deus. Então, imediatamente comecei a me arrepender, volvi me arrependendo. E hoje por la manhã já se passou dias, eu sigo me arrependendo. Porque o Espírito sigue me mostrando, você pecou. Você transgrediu na lei. Percebe? Em sua vida, em sua experiência com Deus, em sua experiência com o Espírito Santo, o que é pecado para ti? Como que você trata pecado? Porque agora, o que eu hice, eu não tive tolerância zero com o pecado. Eu não tratei uma transgressão que se tornou um pecado. Como que você trata o pecado? Se você mirar para mim, eu sou um transgressor, eu sou um carnal. Porque eu cometi esta transgressão, sou um carnal. E você, como se porta delante de uma situação como esta? Você está como eu, você tolera o pecado, você não trata com o pecado. As transgressões. O que é a carne? Isto é carne. Hermano, se eu não tivesse me arrependido imediatamente e o rapto ocorrisse, eu teria perdido o rapto. Você habla, pero isso é muito pouco. Para Deus, pecado é pecado. Para uno que chegou ao nível de Pablo, hablar, eu sou o principal, eu sou um de los pecadores peores. Necessita estar delante de uma luz muito forte. Neste ministério, não podemos. Já não temos a liberdade de pecar como antes. Nossa mente aún não está totalmente renovada e pode levar uno a cair. Agora pensa, se em toda a minha vida, eu isso, lo que isso, hermanos, eu escapava de pagar, porque acá nos Estados Unidos todo é muito caro.
Todo o que teria que fazer é não pagar. Vou poder el auto aqui, rápido me vou escapar, não quero pagar. Irmão, foi assim minha vida. Tudo que eu poderia não fazer um pago para o Estado, para a cidade, para o governo, os impostos, todo. Eu não vou pagar, eu consigo não pagar e ponto. Eu não estou bem assim. Pero agora que veio, estou vendo por el Espírito que lo que eu cometi no passado, que lo que o Senhor está me mostrando não é só este pecado que eu cometi, pero Ele quer me levar a me arrepender nesta área de tantos pecados que eu cometi toda a minha vida. Pagos de impostos que eu não lo hizo. Roubei o governo. Roubei a cidade. Não hizo pagos. Em parques. Entradas em cines. Entradas. Eu queria entrar em algum lugar. Quantas vezes eu roubei? Então, o Senhor quer que eu me arrependa. Toda a minha vida. Desses pecados. Tenho que seguir agora, Senhor, todo o que eu hice nesta área. Não hizo pago de impostos, eu roubei o governo. Senhor, tudo que está relacionado com o governo desta terra, o Senhor está falando, você tem que se arrepender. Tem que ser profundo, tem que ter um arrependimento em seu nível de Hechos 26. Sabe, irmãos, este é o verdadeiro evangelho do reino. Não vai quedar nada oculto. A luz vai trazer para nós. E esta é uma bendição, porque quando nós somos confrontados, quando a luz se manifesta, é porque o Senhor sigue com esperança em nós. Tratem com todo o pecado em sua vida. Eu tive problemas em imigrações. Tive problemas com imigração em Argentina, Brasil com Argentina. Tive problemas em imigração em Espanha. Estava chegando em Espanha, Madrid. Tive problemas em imigração acá nos Estados Unidos. Tive problemas em imigração em Israel. Eu, por tantos países, tantos problemas eu tive. Há pouco, o Espírito de você tem que se arrepender a muitas coisas que você mentiu para a imigração. Informações mentirosas. Pero eu não me acordava mais. Pero o Espírito traz você tem. Há que fazer uma restituição. Percibe, hermanos. Hoy la fecha hoy es 7 de noviembre. Preste atenção em lo que vou falar. 7 de noviembre hoy. El 4 de diciembre. Esta fecha, 4 de diciembre, é importante para mim. Por quê? Porque eu puedo me tornar um cidadão americano. Eu tenho a residência permanente, vai ser 5 anos. Então, quando uno tem sua residência permanente, se chama Green Card, neste país, então você pode pedir sua cidadania. Então, el 4 de diciembre, eu posso fazer uma aplicação com meu advogado e solicitar do governo americano me tornar um cidadão. E em 90 dias, eu tenho uma entrevista, depois já tenho uma festa. Eles têm uma festa cá, uma programação, para te entregar seu passaporte azul americano. E esse passaporte de um cidadão americano abre portas todo o mundo.
Se você é um americano, você pode entrar em qualquer parte do mundo. Você é muito bem recebido. E acá há muitos benefícios do governo para um cidadão. Sabe que decidi? Não me interessa essa cidadania. Não me interessa. Não quero. Não necessito dessa cidadania americana. Eu necessito da cidadania celestial. Por que eu quero ser um americano? Eu necessito. Por quê? Por um status? Porque amo ser um homem terrenal? Para me tornar orgulhoso? Para mandar foto para os irmãos? Mira, mi passaporte, sou americano. Toda esta nação está condenada. Estamos bajo de um juízo de Deus. Os Estados Unidos vai ser destruído. Totalmente destruído. Por que eu necessito uma cidadania de um país que está bajo de um juízo? Quais são os benefícios espirituais que essa cidadania vai trazer para mim? Para minha esposa, para minha hija? As decisões agora que temos que tomar, primeiro, é tratar o pecado, tratar a carne, viver uma vida de arrependimento e temor, para podermos ter a verdadeira cidadania. A contribuição que necessitamos fazer é seguir predicando, anunciando esta única mensagem, a mensagem do arrependimento. Não há outra. Eu quero terminar animando cada um de vocês. O único evangelho que prepara a novia é o evangelho do reino. E este evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. É este evangelho que os dois profetas estão predicando hoje em toda a terra. Por isso que o ministério de arrependimento e santidade do profeta Elias, ele não está nos levando para um homem, pero está nos levando para dentro da eternidade. Não existe outro ministério em la terra capaz que recebeu o sello do Espírito Santo para preparar a noiva. É o próprio Deus que vino em sua nuvem para nos preparar. O arrependimento não pode sair de nossa vida. Todo o tempo, Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu estou traindo meu arrependimento a Ti. Senhor, mira a minha situação. Mira, eu sou um pecador. Como Pablo, delante desta luz. Sua palavra é fiel, pero eu sou um pecador terrível, Senhor. Mira para minha condição. Todo o templo está sendo justificado e reconciliado. A reconciliação vai vir com seu arrependimento. A sangre vai vir com seu arrependimento. O espírito, o azeite dourado vai vir com seu arrependimento. O crescimento de vida vai vir com seu arrependimento. Nós outros, irmãos, eu estou já há 6 meses neste ministério. Eu tinha a doutrina de la vida, pero em 6 meses eu cresci e madurei mais que 25 anos de cristiano. Porque agora o arrependimento me conectou com Deus. O arrependimento permitiu eu entrar no Santíssimo. O arrependimento me deu uma experiência nova com Deus. O arrependimento me levou para Deus. O arrependimento me hizo Deus me conhecer. Deus não me conhecia. Esses os de Hechos de Mateus 7, 21. Eu não te conosco. Então, quero terminar acá, falando para vocês. Vivam uma vida de arrependimento. Todo o tempo. Todo o tempo. Senhor, eu sou um pecador.
Oh, Senhor, necessito de tu sangue, perdona-me, Senhor. Isto vai nos manter no Espírito. O que vai nos manter no Espírito é o arrependimento. Isto vai crucificar nossa carne, isto vai nos manter na cruz, vai nos manter na nova criação, vai nos manter na expressão do novo homem. Eu quero neste momento fazer uma oração. Precioso Senhor, te dou graças nesta manhã por esta comunhão. Graças, Senhor, por la sangre que está vindo a nós por meio de nosso arrependimento. Senhor, estamos contentos com a luz de Hechos capítulo 9, pero não estamos satisfeitos, Senhor. Estamos contentos com a luz de Hechos capítulo 22, pero não estamos satisfeitos, Senhor. Llévanos para a luz de Hechos 26, para a experiência subjetiva, a experiência do arrependimento profundo, as coisas que nós não considerávamos como pecado. Senhor, nesta luz nós miramos que é pecado. Nesta luz tratamos pecado como pecado. Nesta luz temos tolerância zero ao pecado. Oh, Senhor Jesus, por favor, nos mantenha nesta forte luz. Somos os principais pecadores. Senhor Jesus, ajuda-nos a nos mantermos bajo de humilhação. Crucifica nosso velho homem em experiência, Senhor. Crucifica nosso ser caído em experiência, Senhor. Necessitamos ter experiência com o Cristo ressuscitado, com o Cristo ascendido. Não uma experiência na letra, mas uma experiência em nosso vivir. Senhor, por favor, restaura Cristo em nós. Restaura esta pessoa maravilhosa em nós. Em tu nome oramos. Amém, Senhor. Amém e amém. Praise the Lord.